igreja e o novo governo eleito, como vai ficar? E o parlamento vai se render, vai se prostrar diante do novo governo federal? Nossos acordos bilaterais, como vai ficar a questão da moeda, o peso real, que é uma proposta que pelo menos anda pensando Luiz Inácio Lula da Silva? Nós vamos carregar a Argentina, Venezuela, Chile nas costas? Esse é assunto que nós vamos dialogar aqui agora no nosso canal. Eu sou Márcio Leopoldino, sou professor de teologia, sou escritor, sou presidente do PSC em Osasco e eu tenho uma palavra para a sua vida. Curte, compartilhe esse vídeo e deixe seus comentários. Pois bem, nós temos aí uma eleição que acabou de acontecer, um presidente que foi eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Até então, quem queria contestar essa eleição não conseguiu juridicamente, não teve dados suficientes que comprovasse a fraude, embora com isso eu não descarto a possibilidade de que tenha acontecido nas urnas, mas uma vez que não é comprovado, nada se pode fazer. Nós sabemos que o novo presidente eleito, ele vai encontrar algumas dificuldades com relação a governar em 2023, ele vai encontrar uma dificuldade para governar como foi nos dois primeiros mandatos do PT a partir de em 2003 e no mandato da Dilma, né? Os dois mandatos do Lula, no caso, e no mandato da Dilma. Vai ser diferente por quê? Primeiro, precisamos entender que para o PT voltar ao poder, ele teve que dar as mãos a muita gente. Teve que dar as mãos a muitos partidos, a muitos políticos. O bolo é grande e são muitos os convidados para a festa. Então, todo mundo vai querer levar um pedacinho. E com isso, nós temos um governo que não vai ser 100% petistas, e sim dividido aí com os seus puxadinhos. Um grupo de gente vai estar junto aí governando com Lula. Isso é fato. Uma outra questão a ser observada é o parlamento. Embora alguns dizem, mas o parlamento pode ser comprado, já aconteceu no passado. Ainda que aconteça alguns se render, eu acredito que o Lula ele vem um pouco mais comedido. Ele não vai ser tão idiota quanto ele foi nos primeiros mandatos. Eu acredito que ele vai, uma vez que ele não acredito que ele se candidate, aliás, ele não poderá, né, se candidatar mais, esse vai ser o único mandato dele. Eu acredito que ele vai tentar corrigir um vacilo que ele cometeu no passado. Podia, no passado, ter entrado para a história como um grande presidente, fez merda, entrou como um grande corrupto, e agora ele tem uma chance aí de corrigir esse erro. Entrar para a história, encerrando a carreira política dele, fazendo a coisa certa. Se ele fizer isso, com certeza, ele consegue entrar para a história, porque foi um presidente, esteve 2 mandatos, veio pelo 3º mandato, que é um fato inédito, conseguiu, com a ajuda do STF, voltar ao poder, a verdade é essa, e com isso, esses fatos por si só, já o coloca na história. Então, agora, ele entrou para a história por causa da sua corrupção, e agora ele tem a chance de voltar para a história, porque o STF o liberou, e ele conseguiu se reeleger novamente. Hoje, nós temos aí, então, um presidente Lula que eu acredito que não vai ser ignorante, estúpido, como ele foi da primeira vez. Apesar de que o orgulho e a arrogância faz homens errar. Essa soberba, às vezes, faz o homem cair no mesmo lugar que ele caiu primeiramente, né? Espero que não aconteça, porque apesar de eu não ser de esquerda, eu sou de direita. Mas eu não me oponho, eu não quero ser aquela pessoa ignorante que torce para o Brasil dar errado. Jamais. Nós não podemos cometer esse erro. Aliás, no passado, em 2018, quando o Bolsonaro foi eleito, nós tínhamos uma esquerda que se dizia oposição e que, numa maioria esmagadora, torcia para o Brasil dar errado, torcia para o governo federal dar errado. E, às vezes, o governo tinha até umas propostas boas, mas aí o parlamento de esquerda se opunha, votava contra. Por quê? Porque não queria dar a mão à palmatória que o governo que era de direita podia estar fazendo alguma coisa boa. Eu não vou cair nessa idiotice, não vou ser idiota tanto quanto foi. Aliás, não vou ser idiota como foi alguns esquerdistas em 2018. Eu vou torcer para o governo Lula dar certo. Eu vou torcer para que o Brasil prospere, para que o Brasil cresça. Não vou cair nesse erro que eles caíram lá no passado. Então, assim,
Eu acredito que o parlamento ele vai ser um calo, vai ser uma pedra no calo do sapato do PT, do Lula. Eu acredito que existe alguns parlamentares em especial aí que vai sempre fazer uma oposição a ele lá, vai bater de frente. Eu tenho certeza, tanto do Senado quanto na Câmara dos Deputados, nos federais. As duas casas legislativas aí vai, de alguma maneira, ser um pé no freio para o Lula não correr muito, como ele propõe e pensa, acredito que vai ir. Uma coisa que me preocupa é essa ideia do peso real, que é uma conjectura que Lula tem pensado em fazer uma moeda aí envolvendo países da América Latina, a Argentina, a Venezuela. Isso me preocupa. Nós vimos aí no dia 1º de novembro, um dia após a eleição, já estava no Brasil o presidente da Argentina, o Fernandes, já estava no Brasil em reunião com Lula. Nós vimos aí o caso do Nicolás Maduro da Venezuela também já em diálogo e dizendo quão feliz estava com a eleição de Lula e que acreditava que acordos aí seriam feitos entre o governo petista e o governo bolivariano na Venezuela. O Chile também já encostando também no Brasil, e todos esses países estão endividados, todos esses países estão vivendo em estado de fome, o que comprova que o socialismo não funciona, não funcionou, e não funciona e não funcionará. E aí vem esse país como um peso morto, o Brasil tem que carregar, infelizmente. E aí esperamos que nossos parlamentares lutem contra isso e não permitam que o senhor Luiz Inácio Lula da Silva tenha facilidade para, via BNDES ou outros meios, beneficiar esses países aí e deixando o Brasil em estado caótico. Isso jamais. A minha expectativa é que aquilo que for viável em acordos com toda e qualquer nação lá fora, esses acordos bilaterais aí, para o crescimento do país, do Brasil, ok, é bem-vindo. Agora, nós bancarmos aí o bom samaritano e tirarmos a nossa riqueza para tirar país da miséria, aí não dá. Primeiro nós temos que cuidar do nosso povo, do nosso Brasil. O Brasil e o superávit nesse fim de governo Bolsonaro está tranquilo. As nossas estatais estão dando lucro. Estamos aí, apesar de tudo, saindo de uma pandemia, apesar de uma guerra aí, como a questão da Ucrânia e da Rússia, com toda essa problemática, o país, um pós-pandemia, vai fechando aí com um saldo positivo. Então nós não podemos agora vacilar. Outra coisa que eu penso, como evangélico, como cristão, muitos cristãos estão preocupados, dizendo, e agora? Será que Lula vai perseguir a igreja? Porque a igreja em massa apoiou Bolsonaro. Eu acredito que em torno de 7 milhões aproximadamente dos brasileiros evangélicos votaram no Lula, uns por não conhecer o socialismo histórico, não olhar para trás e ver o que o socialismo fez, assassinou mais de 150 milhões de pessoas, não olhar para fora e ver o que o socialismo está fazendo em alguns países fora, inclusive alguns presidentes ditadores em alguns países e que propagam o ideal do socialismo. Então, não olhar para trás, não olhar para fora. Essa ignorância entre os evangélicos, entre os cristãos, levou muitos a votarem no governo da esquerda. A ingenuidade de alguns que acreditar que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele é uma alma boa, generosa e honesta, o que nós sabemos que não é. Foram 3 tribunais que o condenaram, foram 15 magistrados, existe mais de 350 páginas no processo e que mostra e deixa claro que houve corrupção sim no governo dele. Os ministros dele, inclusive alguns se diziam amigos dele, em delações comprovaram e afirmaram ser ele corrupto. Então é a ignorância dizer que ele não foi corrupto, que não possa ser novamente. Mas até então, esquecendo isso daí, esquecendo no sentido nesse vídeo, não de que a gente não possa olhar para esse passado com preocupação,
Mas eu acredito que o Lula, em relação à igreja, ele só perseguirá a igreja se ele for idiota. Hoje, 31% da população brasileira é evangélica. Nos próximos 15 a 20 anos, se Jesus não voltar, chegaremos em torno de 50% da população brasileira evangélica. Ignorar o poder que os evangélicos têm seria estupidez, seria idiotice. Então, eu penso que ele não vai perseguir e se opor à igreja de uma forma ferrenha, jamais. Claro, nós precisamos ficar preocupados e sempre de olhos abertos, que hoje a esquerda considera a teologia judaico-cristã retrógrada, acha que a teologia judaico-cristã é ultrapassada. Hoje existem teólogos progressistas que se identificam com a esquerda e que não concordam com o pensamento dessa teologia que nós defendemos mais ortodoxa. Então, nós temos que nos preocupar, de certa maneira, com certas pautas que hoje é defendido por alguns cristãos, ou principalmente por teólogos progressistas, e essa política de esquerda, unida, de mãos dadas com esse tipo de cristão, hoje eles fazem oposição a certos pensamentos que nós, igreja, acreditamos. Somos contra a liberação do aborto, nós somos contra a ideologia de gênero, nós somos contra a erotização das crianças nas nossas escolas, nós somos contra a libertinagem. Nós somos, como cristãos, contra essa ideia de que a família ela não tem que ser o homem, a mulher e a sua prole. Nós somos contra essa ideia. Para nós, família é o homem, a mulher e a sua prole. A sociedade pode ter outros tipos de família e nós respeitamos. Agora, respeitar não significa concordar. Nós não podemos viver o que eu chamo de uma ditadura da opinião, que infelizmente acontece no Brasil. Se você não pensa igual a eles, eles dizem que você é ignorante, não detém massa cinzenta, conhecimento e etc. E, na verdade, eu posso respeitar a opinião alheia sem concordar com ela. Infelizmente, no passado, havia a escravatura no Brasil e em outros países, e o negro ele era mantido dentro da senzala. Hoje, a escravidão ela é ideológica. As pessoas querem manter as pessoas presas a um pensamento ideológico. E se você não pensar de acordo com esse viés ideológico, você automaticamente é rechaçado, é tratado com desrespeito, palavras de baixo calão. Infelizmente, termos pejorativos são dados a você. Nas mídias sociais você é cancelado se você pensar fora desse contexto do politicamente correto. Se você pensar contra certas ideais e ideologias que hoje é defendido como pautas morais e ética, automaticamente você é cancelado nas redes sociais. E isso é perigoso. Isso revela a marca distintiva da sociedade contemporânea, que é a superficialidade. O ser humano dos dias atuais se tornou raso nas avaliações. Falta reflexão, falta introspecção, falta de verdade a empatia. Porque fala-se de empatia, mas só quando é para o seu lado, para o seu puxadinho, para o seu bem. Mas não se fala de empatia no contexto geral. Não fala de ser humano e humanitário no contexto geral, mas apenas naquilo que me interessa. Isso é perigoso, isso é problemático. A questão da polarização continua sendo algo perigoso no nosso país. Infelizmente, nós temos isso presente aí e há uma pauta que nós temos que nos preocupar, lutar e até orarmos como cristão, procurando resolver isso daí. Gente, para finalizar esse vídeo, eu quero dizer o seguinte: seja oposição, aquilo que o governo federal propor que não for conveniente a nós como cristãos, se oponha. Agora, aquilo que for bom para o país, vamos ajudar para aprovar, para dar certo, vamos dar nossa opinião, vamos orar pelo nosso país para dar certo, não vamos ser idiota como foi a esquerda em 2018, embora eu não quero generalizar. Não vamos torcer para dar errado o país, porque nós estamos dentro do nosso país, então vamos torcer para dar certo. Manifestações é democrático, faça com ordem, com decência, vá às ruas se tiver de ir. Nos 4 anos de governo, se tivermos que ir às ruas para marchar, para pedirmos coisas melhores para o país, nós vamos fazer, mas tudo com ordem, com decência. Faremos isso de forma organizada, dentro da lei, sem desrespeitar, sem ferir, sem machucar ninguém, porque nós, além de cristãos, nós somos pessoas que pensam, que possuem massa cinzenta. Nós não somos idiotas e não podemos ser idiotas, não podemos ser ignorantes, tá bom? Fica aqui meu abraço para todos vocês. Curte, comenta, compartilha esse vídeo e vamos orar e torcer pelo nosso país. Deus, pátria, família. Esse não é o ideal
apenas que o Bolsonaro defendeu, mas que todos nós cristãos, acho que todo cidadão brasileiro pensa assim, ou na sua maioria esmagadora. Deus, a pátria, a família, a evangelização do mundo. Que Deus em Cristo te abençoe. Fique na paz.